Acredite. Nos anos 50, a Venezuela era o quarto país mais rico do mundo. Por décadas foi o país mais rico da América Latina. E hoje em dia, com o discurso e ações tomadas por Hugo Chávez e que tiveram continuidade com Maduro, e que hoje, infelizmente, se assemelham, e muito, com o discurso e ações que Lula vem tomando atualmente no Brasil. A Venezuela tem mais de 90% da população vivendo na linha da pobreza. Para você ter uma ideia da riqueza que a Venezuela ostentava para o mundo, deixando os países vizinhos da América do Sul parecendo nações extremamente pobres, o país por muitos anos foi chamado, carinhosamente, de Venezuela Saudita, graças às fartas reservas de petróleo. No passado, a capital venezuelana, Caracas, teve os prédios mais altos e modernos da América Latina, no patamar das grandes metrópoles ricas do planeta. As rodovias do país eram largas e com qualidade de primeiro mundo. Os hotéis venezuelanos na costa do Caribe eram considerados os mais luxuosos do mundo. E para você ter ideia da fartura que o povo venezuelano tinha acesso, os venezuelanos por décadas tinham o status de maiores consumidores de uísque do planeta. Nos anos 70, o poder de compra do povo venezuelano era 3 vezes maior do que o poder de compra dos brasileiros. As férias dos venezuelanos, em grande parte, eram tiradas em Miami. Pessoas de todo o mundo se mudavam para a Venezuela, acreditem, para melhorar a qualidade de vida. Enfim, a Venezuela é a maior prova de que a América do Sul nem sempre foi pobre. A riqueza foi fruto do petróleo e das excelentes relações que o governo venezuelano tinha com os Estados Unidos. Por muito tempo, Venezuela e Estados Unidos foram consideradas nações irmãs, totalmente o contrário de hoje. Fartura de empregos, uma população relativamente muito bem instruída e economia forte. Assim era a Venezuela. O dinheiro entrava e circulava no país porque a produção do petróleo retirado das reservas venezuelanas era realizada por grandes empresas privadas internacionais. O divisor de águas da fartura para o fracasso teve início quando o governo expulsou as grandes empresas internacionais e estatizou a produção de petróleo. O velho lema que a esquerda adora, tudo pelo Estado e para o Estado, se tornou onipresente na nação. O dinheiro passou a entrar em grande quantidade para o governo, e aí que a corrupção se tornou gigante. Os petrodólares, que antes saíam da iniciativa privada e voltavam a circular entre o povo venezuelano, começaram a ficar estagnados no Estado. Promessas de melhorias, discursos populistas, a velha narrativa de que o inimigo era os Estados Unidos e o velho e destruidor corporativismo. O governo começou a favorecer empresas privadas da Venezuela através de negociações corruptas. Curiosamente, no mesmo contexto das que ocorreram durante anos nos governos Lula e Dilma, e estão voltando a ocorrer entre Odebrecht e PT no Brasil. Então chegou Hugo Chávez implantando de vez o chavismo. Prédios privados eram simplesmente tomados pelo Estado, e algumas pessoas tiveram que abandonar o seu patrimônio para viver nas ruas. Era a receita de bolo do socialismo, era o caminho do caos. Hugo Chávez morreu, e então entrou o Maduro, que segue destruindo o país até hoje e colocando a culpa nos outros, assim como a esquerda brasileira faz. Atualmente a moeda na Venezuela não vale praticamente nada. A violência é assustadora, fazendo com que a Venezuela atualmente seja um dos países mais violentos do mundo, com 3 vezes mais homicídios que o Brasil. Faltam remédios, faltam bens básicos, podendo-se citar o exemplo da falta de papel higiênico. A educação tem péssima qualidade, aumentando consideravelmente o índice de analfabetismo, ano a ano. E a fome assola o país. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, um estudo realizado em 2020 concluiu que no ano anterior, o povo venezuelano havia perdido, em média, 11 quilos por pessoa. É o caos instaurado e sem previsão para encerrar. Segue o discurso populista de Maduro, que tem o judiciário e praticamente todas as instâncias do poder nas próprias mãos, se reelegendo eleição após em eleições extremamente suspeitas. Veja só, mais uma coincidência com a atual realidade brasileira. E para vangloriar um dos responsáveis pela miséria e destruição do país, o Maduro, Lula ainda traz o ditador fantasiado de democrata para o Brasil para os orgasmos da ala esquerdista brasileira. Vale lembrar da dívida que a Venezuela tem com o Brasil. Empréstimos realizados durante os governos Lula e Dilma, que jamais serão pagos. O meu e o seu dinheiro sendo utilizado para manter ditaduras socialistas travestidas de democracia. Resta acompanhar para ver se a receita de bolo socialista continuará sendo seguida no Brasil, como Lula vem fazendo em 2023. Se continuar, resta lamentarmos pelo futuro não só nosso, mas também dos nossos filhos e netos.